Muito bem-vindo a mais um subsídio enriquecedor das lições bíblicas EBD. Ficamos felizes em tê-lo conosco novamente, e se você está chegando pela primeira vez no nosso canal, não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal EBD Inteligente. Neste segundo trimestre de 2023, estamos estudando o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Nesta lição, número 9, que será ministrada nas congregações em 28 de maio de 2023, terá como título Uma Família Nada Perfeita. Desejamos a todos uma excelente aula e que esta lição possa contribuir para o fortalecimento dos laços familiares e a superação dos desafios que se apresentam em nosso dia a dia. Na próxima aula, que será no domingo, 28 de maio, vamos estudar sobre as consequências da negligência dos pais para a família. Vamos analisar o caso do rei Davi e sua família, que infelizmente se tornaram um exemplo de uma família imperfeita na história. Para entender melhor, é importante mencionar que a família de Davi era grande, pois ele tinha várias esposas e mais de 20 filhos. Administrar uma família tão numerosa certamente não era fácil. No entanto, as escolhas que Davi fez tiveram um impacto em toda a sua família, conforme podemos ler em 2 Samuel 12, versículos 11 e 12. O episódio de Amnon e Tamar é uma das consequências dessas escolhas, assim como a rebelião e a possessão das mulheres de Davi por parte de Absalão, que também são consequências do ato imoral do rei. Esses eventos nos permitem refletir sobre como nossas ações morais podem afetar nossa família. Ao estudarmos a biografia de Davi, percebemos que ele teve sucesso em várias áreas de sua vida, como adorador, guerreiro, líder e rei. No entanto, as Escrituras nos mostram que ele falhou como pai de família. Após seu adultério com Batseba, uma série de tragédias ocorreram na família de Davi, principalmente devido à falta de cuidado com seus filhos. Essa lição nos leva a refletir sobre nossa própria vida e a importância de demonstrar cuidado e atenção com nossos filhos. É fundamental compreendermos que nossas ações têm consequências, especialmente dentro do contexto familiar. Devemos aprender com os erros de Davi e buscar ser exemplos positivos para nossos filhos. A lição do próximo domingo nos convida a refletir sobre nosso papel como pais e a importância de cultivar relacionamentos saudáveis e responsáveis. Antes de começarmos a abordar os pontos principais da lição, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Davi. Seu nome significa amado, e sua história está registrada em mais de 60 capítulos da Bíblia. Ele é mencionado em cerca de 60 referências no Novo Testamento, e também está na genealogia do Senhor Jesus, conforme podemos ver em Mateus 1, verso 1. Até hoje, Davi é lembrado como o maior rei de Israel, e em 2 ocasiões na Bíblia, ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13, verso 14. Atos 13, verso 22. Sua família. O pai de Davi chamava-se Jessé. Era um efrateu de Belém e bisneto de Boaz e Rute, a moabita. Podemos encontrar essa informação nas passagens de Rute 4, verso 18 ao 22, Mateus 1, versos 5 e 6 e Lucas 3, verso 31 e 32. De acordo com as referências AOS, filhos de Jessé em 1 Samuel 16, versos 10 ao 12 e 17, verso 12 ao 14, Davi foi o 8º filho, além de ter 2 irmãs conforme mencionado em 1 Crônicas 2, verso 16. No entanto, seu irmão Eliú não é mencionado na genealogia de 1 Crônicas 2, verso 13 ao 15, possivelmente porque ele tenha falecido antes de constituir família. Sua ocupação. Davi era pastor de ovelhas, cuidava dos rebanhos de seu pai, como podemos ver em 1 de Samuel 16, verso 11. A experiência como pastor ensinou a Davi a cuidar dos animais e a protegê-los dos predadores. Essa experiência também o ajudou a depender do Senhor, como ele mesmo declarou a Saul: "O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele também me livrará das mãos deste filisteu." 1 de Samuel 17, verso 37. Suas habilidades. Davi possuía diversos talentos. Quando Saul estava atormentado por um espírito maligno, seus servos sugeriram que alguém que soubesse tocar harpa fosse chamado. Então, disseram a Saul que conheciam um filho de Jessé, de Belém, que era habilidoso em tocar harpa, e também era corajoso, vigoroso, experiente em combate, eloquente, de boa aparência, e que o Senhor estava com ele.
1 de Samuel 16, verso 18. Essa passagem menciona várias características de Davi. Seu talento musical, sua coragem, sua eloquência, sua aparência agradável. Mas, acima de tudo, a presença do Senhor em sua vida. Esses aspectos da vida de Davi nos ajudam a entender melhor quem ele era e como sua história se desenrolou. Na próxima aula, vamos explorar as escolhas e consequências na vida de Davi, especialmente no contexto de sua família. Tópico 1. O rei Davi e sua grande família. Hoje vamos falar sobre o rei Davi e sua extensa família. Davi foi ungido por Deus como o sucessor de Saul, conforme podemos ler no livro de 1 de Samuel. Nessa narrativa, vemos a decadência do reinado de Saul e o processo de escolha de Deus para encontrar um homem segundo o seu coração. Deus guiou Samuel até a casa de Jessé, em Belém, onde escolheu Davi como o novo rei ungido. 1 de Samuel 16, verso 1. A partir desse momento, a Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. 1 de Samuel 16, verso 13. Davi, o homem de Deus, experimentou o poderoso trabalho do Espírito do Senhor em sua vida. Não havia dúvida de que Deus o capacitou para cumprir uma missão importante na monarquia de Israel: unificar a nação. Ao longo dos capítulos de 2 de Samuel, vemos que o rei Davi teve sucesso nesse propósito. Gradualmente, as tribos reconheceram sua autoridade real. 1 de Samuel 2, verso 4, 5, verso 1 ao 3. Assim, Davi unificou o reino e obteve vitórias em tudo o que o Senhor o ajudou a realizar. No entanto, a grande família de Davi apresentou desafios. Apesar de ser ungido por Deus e ser um homem segundo o coração de Deus, Davi optou por ter várias esposas e concubinas. 1 de Samuel 18, verso 27. 1 Crônicas 3, verso 1 ao 5 e 9. 1 Crônicas 14, verso 3. Com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Infelizmente, ao ter tantos filhos e filhas, ele se tornou negligente em relação a eles. Davi priorizou os assuntos do reino de Israel como sua principal atividade, concentrando-se em suas conquistas territoriais através de muitas guerras. Ele se esqueceu de que tinha famílias espalhadas em vários lugares. Como resultado, seus filhos enfrentaram problemas em suas vidas pessoais. Esse exemplo nos lembra da importância de equilibrar nossas responsabilidades familiares e profissionais. Mesmo sendo um líder escolhido por Deus, Davi teve suas falhas como pai ao não dedicar a devida atenção e cuidado a seus filhos. Essa é uma lição valiosa para nós, mostrando que devemos estar atentos ao equilíbrio entre nossos deveres e nossa família. Na próxima aula, continuaremos a explorar as consequências dessa negligência na família de Davi e o impacto de nossas escolhas em nossos relacionamentos familiares. Tópico 2. Filhos e parentes na casa de Davi. Vamos falar agora sobre alguns filhos e parentes que fazem parte da história da família de Davi. Tamar era filha de Maaca e neta do rei Talmai de Gesur. Ela era uma mulher bonita e virgem. Sua beleza chamou a atenção de Aminon, seu meio-irmão e filho primogênito de Davi com Ainoã. Absalão, irmão de Tamar, era filho de Maaca e o terceiro filho do rei Davi. A história de Absalão é detalhadamente registrada nos capítulos 13 a 19 de 2 de Samuel. Embora seu nome signifique paz, ironicamente sua história está longe de ter relação com a paz. Absalão assassinou Aminon, seu meio-irmão, conspirou e se rebelou contra seu próprio pai, o rei Davi. Aminon foi gerado por Davi com Ainoã antes de Davi assumir o trono de Israel. Aminon demonstrou ser emocionalmente perturbado e dominado por paixões carnais. Ele desenvolveu uma paixão doentia por sua meia-irmã, Tamar. Aminon ficou doente de angústia e desejo intenso por ela, a ponto de não comer nem beber. Tamar não tinha conhecimento desse sentimento doentio de Aminon. Jonadab, primo de Aminon e filho de Simeia, irmão de Davi, desempenhou um papel negativo nessa história. A Bíblia o descreve como um homem sagaz, mas com maus pensamentos em seu coração. Jonadab induziu Aminon a satisfazer sua paixão através de um plano falso que envolvia Davi e Tamar. Jonadab é um exemplo de amigo que não devemos ter por perto quando enfrentamos problemas pessoais ou familiares. Ele ilustra claramente o papel de um conselheiro maligno. Esses personagens nos mostram as complexidades e as consequências das relações familiares na casa de Davi. Na próxima aula, abordaremos as trágicas consequências dessas dinâmicas familiares e o impacto que as más escolhas e conselhos podem ter em nossas vidas. Terceiro ponto: o problema moral na família de Davi.
Vamos agora abordar as consequências do problema moral que afetou a família de Davi. O capítulo 11 de 2 de Samuel relata o adultério do rei Davi, enquanto o capítulo 12 mostra o confronto do profeta Natã com o pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido seus pecados de adultério, dissimulação e assassinato, Davi não pôde evitar as consequências de suas ações. O profeta Natã, fiel mensageiro de Deus, trouxe uma mensagem incisiva ao rei Davi, anunciando que o mal surgiria em sua própria casa. Suas próprias mulheres seriam tomadas diante de seus olhos e dadas a seu próximo, que se deitaria com elas publicamente. 2 de Samuel 12, verso 11. Não demorou muito para que um de seus filhos cumprisse essa profecia, coabitando com as concubinas de Davi e envergonhando-o diante de todo o Israel. 2 de Samuel 16, versos 21 e 22. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto cometido pelo filho mais velho de Davi contra sua própria irmã, Tamar. O ódio alimentado por Absalão, irmão de Tamar, levou-o a assassinar Aminon como vingança pelo abuso sofrido por sua irmã. O relato de Aminon e Tamar está repleto de astúcia, sutileza e mentiras para atrair Tamar para uma situação indigna e pecaminosa. Após se deitar com sua meia-irmã e humilhá-la, Aminon a desprezou completamente. O rei Davi soube do ocorrido, ficou irado, mas não tomou nenhuma atitude contra Aminon. Como resultado, uma das consequências trágicas desse comportamento foi a morte de Aminon pelas mãos de Absalão. 2 de Samuel 13, versos 27 ao 29. Mais tarde, Absalão também encontrou sua morte prematura após desencadear uma rebelião contra seu próprio pai para tomar o trono. O rei Davi chorou amargamente pela morte de seu filho Absalão. 2 de Samuel 18, verso 33. Essa história trágica na família de Davi nos ensina sobre a importância da vigilância, proximidade e exemplo na família. É fundamental que os pais desenvolvam relacionamentos sóbrios e equilibrados com seus cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas. Infelizmente, não estamos isentos de enfrentar desafios morais em nossas famílias. Portanto, os pais precisam cumprir seu papel, acompanhando de perto o que acontece em seus lares, dando o exemplo daqueles que buscam viver para a glória de Deus dentro de casa. Conclusão. A família do rei Davi enfrentou sérios problemas devido à negligência e falta de seguimento dos princípios divinos. Isso nos ensina a importância de cultivar os valores da palavra de Deus em nossos lares, transmitindo-os aos filhos com sabedoria e amor. Devemos exercer nossos papéis como pais e cônjuges, buscando a orientação divina em todas as áreas da vida familiar. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15, verso 4. Que possamos aprender com a história de Davi e buscar a sabedoria de Deus em nossas famílias, para que sejamos instrumentos de bênção e amor em nosso lar.